Pois bem, meus amigos, quem diria que uma simples pergunta colocaria a política brasileira nos assuntos mais comentados do mundo na semana passada? O ovo que tudo vê ficou nu na rede mundial de intrigas e agora até a velha mídia tupiniquense ousa fazer críticas. Nesse final de semana nós tivemos dois editoriais emblemáticos. Um deles na Folha do São Paulo e o outro no Estadão. Fizeram textos que até bem pouco tempo atrás seriam considerados antidemocráticos. Na verdade, eles deram uma no cravo e outra na ferradura, e é por isso que eu resolvi trazer essas duas publicações para a gente analisar juntinhos no vídeo de hoje. Mas durante o final de semana também tivemos ela, a dona Crazy Hoffman, indo à China e fazendo coisas que deixaram a redação da Globo News dando duplo twist anal para tentar comentar o que, assim, está escancarado. O PT é o partido que adora ditaduras. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. Vamos começar com a visita da presidente do PT, a dona Crazy Hoffman, à República Democrática Popular da China. Matéria do Globo em Pequim. Glaze exalta a democracia efetiva da China. Presidente do PT passou 3 dias na capital chinesa, liderando uma delegação com 28 integrantes do partido. E aqui eu já faço uma pausa para comentar algo que eu já falei em vários vídeos, mas não custa reforçar. Toda vez que o PT falar que está salvando a democracia, lutando pela democracia, que ele quer democracia, é exatamente o modelo de democracia, entre aspas, que existe na China, que é o socialismo, a política de um partido só. É isso que na cabecinha deles é democracia. E aqui está o que ela falou. O Ocidente tem que parar de dar lição de democracia. O que eu vejo aqui, inclusive na organização do partido e da sociedade, é uma democracia e uma participação nos estratos mais baixos da sociedade aos mais altos no desenvolvimento do país. Quisera tivéssemos isso nos países em que o capitalismo é o coordenador da economia, disse Glaze Hoffman em entrevista concedida na Embaixada do Brasil em Pequim. Este modelo de capitalismo de Estado ou metacapitalismo, como dizia Olavo de Carvalho, em que os empresários fazem conluios com o governo, é exatamente o modelo que eles consideram democrático e que eles querem sim implementar. Este mesmo modelo de um partido único que manda, inclusive tem ingerência nas empresas, nos negócios, é exatamente este o modelo que o PT quer implementar no Brasil. A direita sempre falou isso, quer dizer, sempre não, né? Porque durante a eleição foi impedida de falar que o Lula tinha amizade com todos esses ditadores e tudo isso que vocês já sabem. E para escancarar ainda mais, lá vai ela, Crazy Hoffman, publicando essa foto no seu Twitter, o antigo Twitter, agora é X, mas eu não consigo chamar de X, para mim sempre será Twitter, com a bandeira do Partido Comunista. Não é a bandeira da China, não, é a bandeira do Partido Comunista. Essa foto eu dedico em especial ao presidente do Superior Tribunal Militar, que disse que comunismo não existe, que isso tudo é invenção da nossa cabeça, pois está aí. Talvez essa foto também seja uma ilusão. E o mais irônico dessa foto é que a Glaze está na China e lá os cidadãos chineses não podem acessar o X. Então, se foi realmente a Glaze Hoffman e não um assessor que postou isso, ela usou um VPN
para postar a bandeira do Partido Comunista na plataforma que ela tá acusando de ser a ditadura do Elon Musk. As contradições, só acredita mesmo quem é muito tolinho. E aí lá vai ela, Eliane Cantanhede, comentar. Olha o comentário que brilhante. A China é uma democracia efetiva e, segundo o presidente Lula, a democracia é relativa. Efetiva? Relativa? O fato é o seguinte, tem democracia ou não tem democracia? E a China definitivamente não é uma democracia. Pois é, dona Eliane Cantanhede. Era isso que a gente estava tentando avisar o tempo todo, que eles curtem esse negócio de ditadura socialista travestido de democracia. Mas vamos continuar aqui no comentário. Lula fica falando essas besteiras, a Gleisi Hoffmann fica repetindo essas besteiras. E a Gleisi, inclusive, já foi à Venezuela fazer loas, elogios durante uma das várias posses do eterno presidente Nicolás Maduro. Bom, se a Venezuela é uma ditadura, ele não é presidente, ele é ditador, né? Porque como é que funciona a eleição na Venezuela? Eles proíbem todos os adversários ali que têm chance de vencer a eleição de concorrer, e aí quem ganha é o Maduro. Né? Tem alguns países que fazem isso. Aí bota aquela eleição, proíbe o candidato que o povo quer votar de concorrer, e aí ninguém vai votar e é aquela loucura. E aí o Maduro ganha. É assim que funciona a ditadura moderna. Ela finge que tem uma eleição, mas na verdade a eleição é manipulada. E não é besteira o que o Lula e a Gleisi estão dizendo. Eles são socialistas. Vocês colocam um presidente socialista, vocês querem o quê? Ele vai fazer coisa de socialistas. É nisso que ele acredita. Pode até ser besteira, eu concordo que é besteira, mas este é o pensamento deles. Eles querem isto para o Brasil. Eles querem um governo como o da Venezuela, como o da China para o Brasil. Mais claro do que isso, só dois disso. E aí, olha só a preocupação da dona Cantanhede. Ou seja, vai a Gleisi lá para a Venezuela fazer loas a Maduro, vai a China dizer que a China é uma democracia efetiva. Isso, evidentemente, é dar carne aos leões, ou seja, estimular o discurso bolsonarista, o discurso da oposição contra o governo Lula. O bolsonarismo está em festa, certamente, depois de uma dessas. Chega a ser próximo do escandaloso. Então a preocupação dela não é que efetivamente temos um presidente socialista e que a direita descreveu isso o tempo todo como crítica, óbvio, mas foi uma descrição do que de fato acontece. E aí ela, em vez de se preocupar que nós temos na cadeira da presidência alguém que quer implementar um governo aos moldes chineses aqui no Brasil, ela tá preocupada que isso vai dar munição pro bolsonarismo, porque o pessoal que votou no Bolsonaro votou justamente porque não quer esse modelo. E ela finge surpresa. Até a Miriam Leitão publicou, né? PT ajuda a versão do adversário ao defender que tem a mesma proposta do Partido Comunista Chinês. Mas isso só é novidade para quem é muito burro, muito fora da realidade, ou então é muito cínico, porque o PT nunca escondeu essas alianças. E vamos aqui aos editoriais, começando pelo editorial do Estadão, que escreve o seguinte: a legítima crítica ao Supremo. Agora pode criticar, olha só. No seu transe salvacionista, o STF vê extremistas por toda parte, mas nem sempre a crítica é golpismo. Ao contrário, há razões genuinamente democráticas para questionar o Supremo. Mas vejam vocês, Estadão, mas vocês que ajudaram essa perseguição toda agora estão espantados? A gente avisou que ditadura não tinha ombro. Vamos aqui ao texto. Ao contrário do que parecem pensar alguns ministros do STF, olha só, não é só o Xande, alguns ministros do STF. Criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las, tampouco exigir sua autocontenção é ser extremista. E demandar que atuem conforme a lei não é deslegitimá-las. Ao contrário, quem faz tudo isso de boa fé quer aperfeiçoá-las, isso é, quer as instituições que não sejam ativistas, partidárias, arbitrárias, corporativistas ou pessoais. Não é isso
que o pessoal da direita que critica as últimas coisas que têm acontecido no Brasil fala, nós queremos que siga a Constituição, nós queremos o devido processo legal, nós queremos um STF que realmente seja uma corte respeitada e que guarde a Constituição. Há quantos anos vocês ouvem isso nos canais de direita? Agora, o cinismo do Estadão tá dizendo que não, antes era golpismo, agora que eles estão falando, eles podem. É só os outros que não. Pode parecer ocioso dizer que o debate público num ambiente genuinamente democrático presume total liberdade para questionar o poder, mas nos tempos que correm, em que as críticas aos exageros do STF são tomadas como atentado ao Estado Democrático de Direito, é o caso de relembrar que a opinião não pode ser criminalizada. Mas quem te viu e quem te vê, hein, Estadão? Quem te viu e quem te vê. E aí eles passam ali uns 2 parágrafos falando que o bolsonarismo é golpismo e que o Elon Musk é um bilionário, lá. E aqui esse trecho é interessante. Eu não vou ler todo porque o texto é longo e ia ficar chato o vídeo. Mas aqui, ó. Essa algaravia bolsonarista que é de fato golpista e antidemocrática. Então, todos os apoiadores, todas aquelas milhões de pessoas que foram às ruas são golpistas e antidemocráticas, sim. Tem sido usada pelos mais locais ministros do Supremo como prova de uma alegada ameaça permanente e generalizada à democracia, justificando dessa forma medidas juridicamente exóticas. Não é rasgar a Constituição, é juridicamente exóticas, quando não inteiramente desprovidas de base legal para conter essa ameaça. Então o Estadão, é o Estadão que está dizendo, não sou eu, que as medidas do nosso Supremo foram inteiramente desprovidas de base legal. Traduzindo, rasgaram a Constituição. É mesmo, Estadão, que loucura, vocês serão incluídos no inquérito das milícias digitais, hein? Porque é exatamente isso que os golpistas estão falando. No ambiente assim, qualquer opinião mais contundente em relação ao Supremo é logo caracterizada como bolsonarista e, por conseguinte, como golpista. É exatamente o que a velha mídia está fazendo desde 2019. Qualquer tipo de crítica ao que está acontecendo, a pessoa é colocada no balaio do bolsonarista e do golpista, quer dar um golpe de Estado. Até o Glenn Greenwald, o seu Verdivaldo, foi chamado de bolsonarista pelo Reinaldo Azevedo. Mas é assim que os bolcheviques agem. Sempre foi assim. Qualquer um que não concorda com eles é extrema-direita. O Trotsky era bolsonarista da extrema-direita para eles, se eles estivessem no Brasil de 2024. Continuemos. É o caso, portanto, de insistir que nem toda crítica ao Supremo tem subjacente a intenção de destruir a democracia. Concordo, né? Só que vocês ficam acusando todo mundo que critica o Supremo, que não seja vocês, de estar ameaçando a democracia. Exigir que o Supremo seja mais claro a respeito dos parâmetros que adota para as medidas drásticas, que tem tomado em sua missão autoatribuída de salvar a democracia brasileira não é nem de longe minar a sua legitimidade. Não sei, essa é uma pergunta pro pessoal do Estadão. Será que os nossos magnânimos não estão dando muita transparência porque as publicações não são golpistas? Talvez seja isso. No momento que aparecer essas publicações tão ameaçadoras, talvez o público tenha ainda mais certeza de que, olha, realmente isso aqui não é um ataque à democracia, não é golpismo, é só uma crítica aos poderes, o que deveria poder ser feito em uma democracia. Mas vamos adiante. Ao contrário, é constranger o Supremo a seguir o que vai na Constituição, como se isso já não fosse sua obrigação precípua, justamente por ser o guardião do texto constitucional. E para finalizar aqui, portanto, quem tem minado a legitimidade do Supremo é o próprio Supremo. Gente, isso daqui eu poderia ouvir em qualquer live da direita, né? Há muito tempo a gente ouve a galera da direita falando justamente isso aqui. Nós somos a favor de um Supremo Tribunal Federal que proteja a Constituição. É isso, esse é o ponto, é essa a crítica. Quando atropela sua própria jurisprudência, atua de modo claramente político, o que não deveria acontecer numa Suprema Corte, colabora para a insegurança jurídica,
também já falamos isso há 5 anos na internet, e imiscui-se em questões próprias do legislativo. Vejam vocês, que loucura. É só agora que vocês perceberam, Estadão? Jura? O Brasil testemunhou um surto de golpismo no 8 de janeiro, mas hoje as instituições estão, como se diz, funcionando. O governo está governando, o legislativo legislando e a imprensa publicando, enquanto a polícia está nas ruas e o exército nos quartéis. Mas assim, no parágrafo anterior vocês falaram que o judiciário estava fazendo coisas do legislativo e agora vocês estão dizendo que o legislativo está legislando. Tá bem confuso isso aqui, mas vamos adiante. Por que o Supremo segue mobilização permanente como se o país estivesse num 8 de janeiro interminável? São questões legítimas, que nada tem de extremismo. Eu concordo, só que vocês precisam parar de dizer que todo mundo que não é do Estadão e fala a mesma coisa que vocês estão falando é extremista, porque daí fica contraditório, né? Demandar a contenção do Supremo não é ser golpista, é só ser republicano. Então acabamos de descobrir que o Estadão acha a direita republicana. E aí vem, esse daqui me surpreendeu. A Folha do São Paulo publica um editorial que é a opinião do jornal com a seguinte manchete: censura promovida por Moraes tem que acabar. Então, eles admitem que existe censura no Brasil, mas a censura não é proibida pela Constituição? Agora pode dizer que existe censura no Brasil? Obrigada, Hélio Muschen. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Puna-se o que for dito após o devido processo legal. Há 5 anos estamos dizendo isso e sendo chamados de golpistas, inclusive pela Folha. Mas olha só o ziriguidum que eles fazem no texto. A Constituição, no nobilíssimo artigo dos direitos fundamentais, dispõe ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Fantástico. Se eu não me engano, é o artigo 220 da Constituição, que inclusive foi utilizado como nome depois que derrubaram o canal Terça Livre. Ele tentou voltar como canal artigo 220, tentando mostrar exatamente isso aqui que está no primeiro parágrafo da Folha. Demorou 4 anos para eles perceberem. Que loucura. Como se o comando fosse insuficiente, a carta o reforça no capítulo em que trata da comunicação social, ao vedar qualquer tipo de restrição à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação. O ordenamento, em suma, impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Mas é o que estamos vendo há 5 anos no Brasil. Vamos adiante. A ampla liberdade no Brasil, como no cânone democrático, caminha ao lado da responsabilidade individual, ok? Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Vou repetir, uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada, mas estará sujeita a sanções penais caso seu discurso configure crime ou pecuniária se conspurcar a imagem de alguém. Ok, nós concordamos com isso. Meu Deus do céu, agora pode falar isso. Quaisquer intervenções repressivas do poder público, portanto, deveriam sobrevir somente após algo ser expresso. Nunca antes. Mas o que eles fizeram com o documentário da Brasil Paralelo? Censuraram antes. E o que acontece quando eles derrubam o canal inteiro de uma pessoa na internet? Como aconteceu comigo, como aconteceu com a Bárbara, com o Alan, com o Monark. É censura prévia. Eles não sabem quais são os vídeos que eu vou publicar. E derrubam todo o meu canal. Sensacional. É censura. Sempre foi censura. Por isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, com decisões solitárias em inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, reinstituiu a censura prévia no Brasil. Estou em choque. Mas não é só o Xande, tá? Muitas dessas decisões aí foram corroboradas pelos outros ministros. Eu não sei se eles mudaram de ideia e soltaram a mão do Xande também, igual a velha mídia. Mas que teve decisões colegiadas no meio dessa história toda, teve também. Ordens secretas de Alexandre de Moraes proíbem cidadãos de se expressarem em redes sociais. Gente, que loucura. O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa. Nem sequer aos advogados dos banidos é facultado o acesso aos éditos do grande censor.
A gente está reclamando disso há 5 anos. As contas se apagam sem o exercício do contraditório, nem razão conhecida. Parabéns, parabéns. Urgências eleitorais poderiam eventualmente justificar medidas extremas como essa. Se liga na malemolência aqui. O pleito de 2022 transcorreu sob o tacão de um movimento subversivo incentivado pelo presidente da República. Alguns de seus acólitos nas redes não pensariam 2 vezes antes de exercitar o golpismo. Não, mas peraí. Até agora você estava falando, é censura, é ilegal, é inconstitucional, tem que ter um processo legal, todo aquele blá 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 que a gente já tá cansado de ouvir falar igual papagaio aqui há 5 anos. Aí vocês falam, não, mas durante a eleição pode. Durante a eleição pode rasgar a Constituição? O problema é que é o seguinte, a ditadura, uma vez que ela avança, ela não vai retroceder e ela vai continuar em estado permanente de censura até que, não sei, um milionário pergunte na internet por que tanta censura no Brasil e algumas engrenagens se mexam aí para que isso acabe. Agora, a regra é a regra. Ela não pode deixar de valer por um período e depois valer. Ela tem que ser, na democracia, é o Estado de Direito. A regra, a Constituição tem que ser respeitada principalmente durante o período eleitoral. Principalmente durante o período eleitoral, que é para ter uma eleição justa para todos os candidatos. Mas a eleição acabou faz mais de 17 meses e seu resultado foi, como de hábito no Brasil, rigorosamente respeitado. O rufião que perdeu nas urnas está fora do governo e, olha aqui, ó, como os vândalos que atacaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 vai responder pela sua irresponsabilidade. Acho interessante o uso da palavra vândalo aqui. Vândalo, porque até então eram golpistas, terroristas, extremistas. Pela primeira vez, a Folha de São Paulo utiliza a palavra vândalos para se referir ao vandalismo que realmente ocorreu no 8 de janeiro. E é a crítica que a direita está fazendo. Quem praticou o vandalismo seja punido por vandalismo. Só que o nosso Código Penal, não sei, eu posso estar enganada, me corrijam nos comentários, mas o vandalismo não dá 17 anos de cadeia. Né? Não dá, era só isso, Constituição, Código Penal, respeita a regrinha que tá lá. Vamos adiante. Escapa qual seja o motivo para sustentar o silenciamento. Vocês não sabem por quê que continua a ditadura que vocês ajudaram a implementar com essa mídia que ficou calada durante todo esse tempo e agora tá voltando. Assim, nossa, tem censura no Brasil, que loucura! Olha, começou agora. Que violam um direito fundamental. Então, o direito fundamental não pode ser violado nem durante o período eleitoral, não dá. Alexandre de Moraes tem, no mínimo, o dever de publicar todas as decisões que o levaram a exercer esse poder extraordinário. Estamos aguardando ansiosamente que publiquem as decisões, qual que foi o post antidemocrático, golpista da extrema-direita que levou a essa censura em massa no Brasil, é o que nós mais queremos. Tomara que agora que a Folha e o Estadão estão pedindo transparência, se publiquem essas decisões. Vai ser muito interessante a gente analisar aqui. E para finalizar o texto, eles dizem: melhor mesmo seria que suspendesse as proibições. É um direito inalienável dos imbecis do bolsonarismo propagar as suas asneiras. Expostas à luz do sol, elas tendem a desidratar-se. Silenciadas, apenas alimentam o vitimismo hipócrita dessa franja de lunáticos. Eu acho que a Folha tem que ter o direito de liberdade de dizer essa palhaçada aqui, essa coisa ridícula que não cola. Agora, se as pessoas têm o direito de falar besteira, mas vamos ver, um dia, todos esses posts antidemocráticos serão publicados. E nesse dia nós analisaremos aqui e a coisa vai ficar ainda pior. Agora, que teria que suspender todas as proibições, é verdade. Mas será que eles farão isso de vontade própria? Que bonito se fosse, né? Última frase. Puna-se o que houver de crime no que for dito, mas sem recorrer ao instrumento inconstitucional e autoritário da censura prévia. Pois bem, meus amigos, como vocês puderam ver, os ventos estão mudando. É claro que o Estadão e a Folha não são bolsonaristas, não viraram conservadores, não são bastiões da liberdade de expressão.
É só que a coisa... Eles acharam que ia ter um autocontrole, mas na ditadura não funciona assim. Continuaremos acompanhando aqui, torcendo para que a liberdade de expressão volte ao Brasil e para que sejam publicadas essas decisões, esses arquivos, desses inquéritos secretos. Vai ser bem divertido analisar isso em vídeo futuramente e tomara que num futuro não tão distante. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!